Pessoal, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos ao curso Noções de Excel e Google Planilhas. Este curso ele é oferecido pela Rede Centec através do CVT de Aracoiaba, em parceria com a Prefeitura Municipal de Acarape, tá certo? Então é por isso que no grupo de vocês está escrito lá Acarape, curso online, grupo 2, tá bom? O nosso curso de Excel online, ele, ele é um curso básico, tá certo? Ele será um curso básico, é um curso de introdução para as pessoas que ainda não tiveram um contato mais aprofundado com o Excel, ou para pessoas que já tiveram contato com o Excel e querem revisar esse conteúdo. Na rede Centec, hoje nós temos três cursos de Excel. Nós temos o curso básico, que é o curso de introdução ao Excel, que é esse aqui de vocês, o Noções de Excel e Google Planilhas. Nós temos o curso Excel intermediário e temos o Excel avançado, tanto nas modalidades presencial quanto nas modalidades online. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui com um curso na modalidade online do Excel. Esse curso está aberto não somente para as pessoas de Acarape, mas como todo o estado do Ceará. Então, aonde abrange a rede Centec, nós estamos atendendo a todos os alunos, tá certo? Eu tenho pessoas aqui hoje que são de Acarape, pessoas que são de Aracoiaba, e eu tenho pessoas aqui também de outras regiões. Eu quero desejar boas-vindas a todos vocês e queria pedir aqui que vocês colocassem na caixa dos comentários a cidade de vocês, só para me conhecer, tá certo? O Samir Mendes, de Fortaleza. Eu vou abrir aqui o lado dos comentários. Pronto. Ó. Quixeré, Maracanaú, cidade bacana, Maracanaú. Conheço algumas. Eu conheço um bairro de Maracanaú, Acarape, o Daniel de Acarape, Laiane, Salitre, cidade aqui, Miraíma, São Gonçalo do Amarante, a Jéssica Queiroz, a nossa ganhadora do computador. Seja bem-vinda, Jéssica, aí de Aracoiaba. A Bianca Vieira, de Aracoiaba. Barreira, sejam bem-vindos aí, a galera de Barreira. Pode ir colocando, pessoal, a cidade de vocês, tá certo? Que eu estou dando uma olhadinha aqui. Guaiúba, pertinho de Redenção, conheço. Cidade muito boa. Limoeiro do Norte, um pouquinho longe daqui, rapaz. Seja bem-vindo, Adonias Lima, Terra Próspera, Limoeiro do Norte. Sejam todos bem-vindos. Pronto. Pessoal, obrigado aqui pelas apresentações de vocês, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento. E agora eu passo a explicar a vocês como o nosso treinamento vai funcionar. As nossas aulas majoritariamente ocorrem geralmente no ao vivo, tá certo? Geralmente as nossas aulas ocorrem no ao vivo. Pronto. As nossas aulas geralmente, pessoal, elas ocorrem no ao vivo. E nós temos a opção de deixar as nossas aulas gravadas, porque tem aluno, a facilitar, certo, para todos os alunos, alunos que não podem participar do ao vivo. Para ninguém ficar prejudicado, nós mantemos a aula gravada. Como também vai ocorrer da aula já estar gravada e no horário que é combinado, que é o horário das 10 da manhã, entrar o on demand, que seria a estreia através do YouTube da nossa aula, tá certo? E essa estreia, onde tem todo o exercício. Nós temos um intervalo de 2 horas de aula. E esse intervalo de 2 horas, ele compreende o quê? A explicação do conteúdo, tá certo? Onde eu entro com a explicação do conteúdo, mostro o exercício a vocês e depois vocês têm o tempo para executar esse exercício.
Nessa modalidade que eu atualizei aqui esse modelo de aula online para vocês, seja na gravada ou seja na aula ao vivo, eu vou entrar com vocês, explico o conteúdo e deixo vocês livres para fazerem um exercício. Eu fico em atenção a vocês no grupo nesse intervalo de 10 ao meio-dia, dando atenção a vocês dentro do exercício. Quando passar esse período, eu também vou atender vocês, mas pode ser que eu demore um pouco mais. Depois do meio-dia, eu já tenho outras turmas. Aí, à medida que você for tendo dúvida, eu vou respondendo lá no grupo, ou até você pode mandar alguma dúvida relacionada ao conteúdo ali no privado, e eu respondo no decorrer do dia, tá certo? Aí eu vou concentrar minha atenção maior a vocês no nosso intervalo de aula, de 10 ao meio-dia, e passar desse horário, quando vocês tiverem alguma demanda com relação ao exercício, eu vou respondendo conforme a disponibilidade de tempo, tá certo? Pessoal, o nosso curso vai compreender 20 aulas, tá bom? Então a gente começa hoje e nos estendemos até o final de fevereiro, a última sexta-feira de fevereiro. Esse é o período. Serão duas aulas. Professor, eu trabalho à tarde ou eu trabalho de manhã, mas estou inscrito no curso. Como é que eu faço? Você vai ter a sua aula gravada e à medida que você tiver tempo para assistir a aula e fazer o exercício, ótimo. Aí você vai respondendo ali no grupo ou mandando no particular, tá bom? Eu acredito que isso vai ajudar todos vocês, tá bom? Para quem pode vir para online, para quem pode vir para a aula gravada. Todos compreenderam até agora? Só coloca aí o sinalzinho, pessoal, de joinha. Ótimo, show. Beleza. Renata Egídio, de Ocara. Como é que tá a turma de Ocara, Renata? Tudo bem? Pode escrever aqui. Pessoal, eu cometi aqui um pecado aqui com vocês porque eu não me apresentei. Alguns alunos aqui não me conhecem, tá certo? É, eu tenho, eu quero saudar novamente todos os alunos, tanto os que já são meus ex-alunos, quanto vocês que são novatos, que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor Raimundo Gomes, da rede Centec, estou lotado na unidade CVT de Aracoiaba, que eu faço parte da equipe do CVT de Aracoiaba, ali como um dos professores. Eu sou responsável hoje, professor Raimundo Gomes, eu sou responsável hoje pelos cursos de informática básica da rede CVT em Aracoiaba. Nós atendemos de forma física na região do Maciço de Baturité e eu sou responsável também pelos cursos online relacionados com relação à parte de informática e de redes sociais para negócios. Quando entra na parte do marketing digital, eu também fico responsável por esses cursos. Nós já tivemos há uns 2 anos, 2 anos passados, um curso de redes sociais para negócios na versão online. E nós atendemos de Aracoiaba, atendemos todo o estado do Ceará, alunos de várias localidades. Nós temos alunos tanto da região Sertão Central, Vale do Acaraú. Nós temos aqui, eu acho que eu vi agora uma aluna aqui de Russas, né? Então, assim, a gente atende todos na modalidade online. Todos vocês são bem-vindos. O curso ainda permanece com vagas abertas, tá ok? Nós vamos deixar ainda mais alguns dias, o Centec ainda permite mais alguns dias o curso aberto, tá bom? Então vocês podem divulgar para outras pessoas e a gente atender um número maior. São sempre cursos que ficam sendo disponibilizados a vocês no site principal, que é o site do Centec, tá bom? Então, quem não me conhecia, eu sou o professor Raimundo Gomes, vou acompanhar vocês nessa jornada. Vou deixar para vocês também esse processo de ambientação, essa nossa aula aqui, ela vai ficar gravada. Daqui a pouco eu subo essa aula no YouTube para que vocês possam revisá-la, tá certo? Quem tem notebook e quem tem celular ou tablet, nós vamos nos organizar com relação às nossas atividades. O que é que a gente
O que é que a gente vai ter com relação à questão das nossas aulas? A gente precisa de alguns insumos digitais. Por exemplo, eu preciso aqui que vocês tenham, se você está no seu notebook ou no computador de mesa, que você tenha o Excel instalado no seu computador. Se você tem tablet, você vai precisar que tenha o Excel da Microsoft ou o Google Planilhas. São dois aplicativos que nós vamos utilizar para as nossas aulas, tá certo? Tanto vai ser a questão do Google Planilhas para facilitar o uso ali no celular, ou vai ser o Google, ou vai ser o Microsoft Excel que você vai poder utilizar para realizar os seus exercícios no notebook. Então, a gente tem eles. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou só compartilhar a tela para que vocês possam ver o link que eu vou botar no grupo para quem ainda não tem a versão do Google Planilhas, tá certo? Eu vou compartilhar a tela para vocês. Vocês estão vendo essa tela aqui, o Google Planilhas? Ótimo, perfeito. Pessoal, aqui tem um link principal, tá certo? Aqui a gente tem o link principal, que é o link do Google Planilhas. Se você está no computador, basta você vir no Google e digitar Google Planilhas, desse jeitinho aqui. E se sua conta é conectada no computador e no celular, ele já dá essa opção aqui, ó, instalar em outros locais. Aí você consegue instalar para utilizá-lo nos seus exercícios, tá bom? Essa daqui é a ferramenta, aqui embaixo ele tem ó, uma visão, tá bom? É a ferramenta que a gente vai editar planilhas e podemos também editar gráficos. O Google Planilhas, ele tem uma limitação com relação ao Excel. Ele é como se fosse uma cópia pirata, né? Vou dizer assim, ele é como se fosse uma... Pirata não, perdão, pessoal. Ele é como se fosse ali uma cópia não tão bem feita do Excel, tá certo? Ele é uma cópia não tão bem feita do Excel, mas é uma versão muito boa. Porque quando vai para celular, infelizmente os recursos são limitados, mas ficam limitados mais aqueles recursos avançados ou recursos de edição de texto. Vou trocar a janela, volto aqui para mim, e agora eu vou mostrar para vocês, para quem tem o Excel. Estão vendo vocês essa nova janela? Ok. Então, pessoal, esse daqui é o Microsoft Excel para computadores, perdão, para tablets e celulares. Também está na Play Store. Se você usa celulares Android, já sabe que é na Play Store. Se você utiliza lá o iOS, né, os aparelhos da Apple, seja iPhone, iPad ou um iMac, qualquer aparelho que seja hoje da Apple, ele também tem uma versão do Excel e do Google Planilhas para plataformas iOS. Lá na sua loja de aplicativos, você consegue baixar com facilidade isso daqui. Se você está conectado, como eu falei há pouco tempo, ó, aqui, por exemplo, tem um símbolo azul, que é o que está conectado, e eu tenho um símbolo, o nome aqui, Microsoft. Como as contas estão conectadas, caso o seu esteja conectado no seu aparelho, por exemplo, aqui está o aparelho, então eu já tenho um botão de instalar. Se eu clicar aqui, para quem está no notebook, ele já joga direto para o aplicativo, tá certo? Hoje, eu deixo uma dica, hoje a gente não consegue fugir muito dessa nossa tecnologia, tá certo? Ó, eu cliquei aqui, ele já quer jogar para dentro do celular, né? Deixa eu tirar aqui.
Aí é o seguinte, quando a gente não consegue fugir de tecnologia, não, viu? Nós somos rastreados, tá bom? Para quem já participou das minhas aulas presenciais do Informática Básica, eu conto alguns segredinhos que, infelizmente, a tecnologia faz conosco, tá bom? Então, é o seguinte, vocês viram agora essa janela que é a do Microsoft Excel. Vou trocar aqui para a gente conhecer agora ela por dentro. Antes da gente adentrarmos na ferramenta, na ferramenta número um que vamos usar, eu queria saber aqui de vocês. Vocês já têm instalado o Google Planilhas ou o Excel no celular? Quem tem, responde aqui, ó, tá certo? Ok, beleza. Aí, assim, a galera que ainda não tem, tá bom? Eu vou depois, quando a gente encerrar a aula, eu vou colocar no grupo o link para que vocês possam fazer o download, tá certo? Vai ter duas opções. Aí, conforme a disponibilidade do seu modelo de computador, de celular ou tablet, você consegue fazer o download, tá bom? Tem alguém aqui que está usando notebook, assistindo essa aula via notebook ou computador de mesa? Kaique, esse Excel para tablets e celulares, sim, tá certo? Ele vem ativado numa versão limitada. Esse daqui é a versão gratuita. Pessoal, uma pergunta foi bem interessante, se ele já vem ativado. Quando vocês forem baixar para celular, né, ou para tablet, o Excel da Microsoft, cuidado para não baixar o 365, o chamado Office 365, porque ele te obriga a você criar uma conta na, na- no sistema Microsoft e depois ele te sugere uma cobrança de assinatura, tá certo? Essa versão que eu mostrei há pouco tempo aqui, que é a versão realmente gratuita, mas ele tem essa versão Office 365 que é mais cara e, ao meu ver, não resolve nada. Você só acaba pagando, tá certo? Para quem tem notebook, já vem tudo, a maioria vem instalado, né? Os notebooks, senão a gente consegue instalar de uma forma alternativa, né? Muitos técnicos conseguem fazer essa instalação para vocês, tá bom? Vocês viram aqui as duas janelas de onde a gente tira os programas, os links, tá certo? Para a gente poder fazer a inserção. Eu quero apresentar a vocês agora o Google Planilhas em si. Vou só trocar aqui agora. Vocês estão vendo agora essa nova janela? Perfeito. Pessoal, essa nova janela aqui do Google Planilhas que vocês estão vendo é a de abertura inicial para quem está no notebook, tá certo? Se você for abrir no celular, ele tanto vai vir assim, tá certo? Ele vai ter essa opção de vir desse jeito, só que comprimido, né? Aquela formato de lista. E nós vamos ter sempre esse botão, que é esse botãozinho aqui, ó, do sinal de mais, com as cores do Google. Aqui embaixo, geralmente ele mostra as planilhas que você já fez, já desenvolveu, ou planilhas que foram compartilhadas com você. Então, por exemplo, você pode ter planilhas que são suas, de criação sua, e planilhas que foram compartilhadas. Por exemplo, essa aqui, ó, planilha de garimpagem lançamento. Você vai ver que não tem a expressão eu. Ela pertence a uma outra pessoa, tá certo? Ela só foi compartilhada. Aqui onde tem a expressão eu, significa que ela é uma planilha criada por mim, ela é minha, tá certo? E ele sempre vai dizer a data que você
visualizou esse conteúdo recentemente, tá bom? A última vez que você abriu. Você também consegue moldar a visualização. A gente tem a visualização em lista e a visualização em grade, tá bom? Então, quando eu peço para ver no formato grade, aí ele traz ali um visual com relação ao conteúdo interno das nossas planilhas. Eu venho nesse botão aqui do lado, apertamos no topo, que é o sinal de mais, e ele vai abrir o Google Planilhas. Se você observar bem, certo? Se observar bem, essa ferramenta aqui, Google Planilhas, ela lembra muito a versão mais antiga do Microsoft Office. Para quem teve aí o privilégio de conhecer essas versões mais antigas antes das versões 2010, isso, antes das versões 2010, nós vamos saber que os programas de computação, eles obedeciam muito esse padrão aqui, ó. A janela abria com o nome no topo e nós tínhamos o menu organizado nessa forma de cascata, tá certo? Nessas versões aqui para computador do Google Planilhas e na versão para celular, ele é um menu no formato de cascata. Aí você tem aqui o menu arquivo. Você sempre vai observar que tem tanto setas quanto tem uma barra de rolamento. Aí você consegue aí, pela sua prática, tanto com o movimento dos dedos para cima e para baixo, que é esse movimento de rolagem, ou de você dar um toque em cima da opção e ele já abre o que está sendo guardado dentro desse menu. Uma dica, às vezes acontece de cair em provas de informática, sim. Aqui tem um menu e isso aqui, ó, perdão, essa seta abre uma segunda opção. Aí eles perguntam o quê? Se isso aqui é um menu ou é a continuação do menu. Na verdade, isso aqui a gente chama de submenu, tá certo? É um submenu. Ele não é mais o mesmo menu, tá certo? Ó, aqui a gente tem as opções de salvar. Interessante assim, o que eu vou passando algumas coisas. Se vocês verem que está muito avançado, que não compreenderam, me chama que eu explico de novo, tá certo? Você pode abrir o seu microfone, o de todos vocês está fechado, aí se você não entendeu, aí abre o microfone, pede para me repetir, ó. Aqui na parte de arquivo, toda vez que você fizer um arquivo do Excel aqui dentro, prioritariamente ele vai salvar esse arquivo com isso aqui, ó, .xlsx, que quer dizer formato de Excel. É o formato padrão. Hoje em dia, a maioria dos cursos de informática nem explicam mais a questão que todo arquivo feito, ele tem um formato que pode ser aberto. Então, assim, para quem trabalha em, em empresas, eu falo assim, em empresas que não são de supermercados, geralmente você tem sistemas próprios e formatos específicos de arquivo, tá bom? A gente tem sistemas próprios e formatos específicos de arquivos. Nessa, nessa modelagem aqui de sistemas, tá certo? Nessa modelagem aqui de sistemas, cada sistema ele vai salvar o seu arquivo em um formato particular que pertence àquele sistema. Então, já aconteceu com muitas pessoas, hoje não acontece mais tanto, mas antes acontecia da pessoa salvar um arquivo, aí ia no computador de casa, salvava no computador da empresa, chegava no computador de casa, o arquivo não abria, por causa do bendito formato, tá certo? Então, a gente tem hoje, dentro do Google Planilhas e do Microsoft Excel, um formato padrão que é esse daqui, .xlsx. Você salva, você nem vai ver que está salvando isso daqui. Já é automático, tá certo? Mas como às vezes você é um usuário avançado, você vai querer salvar esse arquivo em um formato diferente. O próprio Excel e também o Google Planilhas te dá essa opção. A diferença de opções aqui é porque no Google Planilhas é limitado.
ele tem a XLSX. Abaixo nós temos o Open Documento. O que seria esse Open Documento? Nós temos o Word, Excel, PowerPoint Word, Excel, PowerPoint, que são os três principais da nossa família Microsoft. Nós sabemos que o sistema Microsoft Office, certo? Eles são pagos. Eles são pagos. Então, hoje, se você for comprar uma licença original, ela está em torno aí de 350, a versão mais básica, e vai aí até quase R$ 1.000, dependendo do ano da edição. E nós temos dentro do mercado digital de sistemas de computadores, é, pacote Office semelhante ao da Microsoft. E esses que são semelhantes, eles são gratuitos, são conhecidos como licença aberta. E aí nós temos um grande exemplo, que é o sistema Linux, que é concorrente da Microsoft. Aí nós temos o Open Document, que ele é um formato de arquivo que abre nesses programas que são semelhantes aos da Microsoft. Hoje nós temos também esse formato aqui praticamente universal, né? O PDF. O PDF está igual matemática, em todo canto você consegue compreender que tem um arquivo PDF. Então, as pessoas hoje elas salvam muitos arquivos PDF e você pode sim salvar sua planilha em um formato PDF. Se você se torna um usuário um pouquinho mais avançado, você consegue salvar a sua planilha de Excel no formato HTML, que é o formato para a internet, tá certo? Então, por exemplo, essa aula, ela está sendo transmitida, tem toda uma tecnologia de transmissão, mas ela tem códigos HTML. Então, você pode salvar sua planilha num formato HTML. Se você pegar sites que ensinam o Excel, tudo que aparece lá sobre Excel está no formato HTML. O formato é a maneira como aquilo ali vai ser interpretado pelo programa que está sendo rodado. No caso, o navegador, ele lê com facilidade um arquivo que tem .html ao invés de um arquivo XLSX, tá certo? E diferente hoje, os navegadores eles conseguem ler os arquivos .pdf. Então, se você usa Mozilla, Internet Explorer, Internet Explorer aqui foi das antigas, viu, pessoal? Eles mudaram o nome, tá certo? Vou até ver aqui, ó, o nome que ficou agora, que é o Edge, tá certo? Tá bom? Eu já fui muito acostumado com o Microsoft Internet Explorer. Hoje eles estão chamando de Edge. Aí, se você tem o Google Chrome, e outras variações, que hoje tem inúmeros, né? Tem o Opera, tem o Opera OS, tem o Opera Game. Eles conseguem ler, sim, o formato de arquivos PDF e HTML. Já esse formato XLS, ODS, CSV, TSV, os navegadores não conseguem ler, porque isso não está adaptado na linguagem de programação deles. Porém, se for no HTML, eles conseguem ler com facilidade. Esses dois últimos formatos aqui, CSV e TSV, são formatos de arquivos específicos que são gerados no Excel, tá bom? Geralmente, esse CSV, ele é utilizado para banco de dados. Imagina que você trabalha no supermercado e o sistema do supermercado precisa ler um arquivo com 10.000 produtos de todos os setores. Aí a pessoa que vendeu o sistema para o mercantil, do supermercado, ele pega o quê? Ele manda um arquivo CSV. É um arquivo mais leve, mais fácil de ser transmitido via internet, assim, porque é um arquivo super leve, porém é um arquivo que quando o programa lê, ele tem lá 10.000 informações. E as pessoas vão só alterando as informações necessárias, tá certo? Então, assim, isso aqui é interessante para você saber, porque às vezes você pode fechar o seu arquivo no Excel e salvá-lo num formato diferente. Hoje, pessoal, hoje, assim, depois que os caras botaram a bilota do juízo no canto lá e pararam de inventar moda, os arquivos antigos
que, por exemplo, os arquivos do Excel antigo, eles eram LSX e o modelo era também XLS. Aí tinha aquele negócio, se o teu Office é o 2026 e você tinha o 2027, vamos dizer que ele já tivesse lançado a versão 2027. Aí não conseguia abrir os arquivos. O arquivo do 2027 não abria no 2026. Você pegasse sempre assim, salvava um arquivo na versão atual e tentava abrir numa versão antiga, dava erro. Isso dava um erro horrível, você perdia o seu arquivo. Fora a raiva que isso fazia. Hoje não, hoje os caras se acalmaram e pararam com essa brincadeira inconveniente de fazer com que os arquivos possam ser abertos. A edição pode ser a mais nova ou mais antiga, mas os arquivos conseguem ser lidos, tá bom? Então tá aqui essa barra, tá? Aqui no finalzinho tem a parte das configurações, são configurações de personalização pessoal ou para você também adicionar algum tipo de ferramenta ou trocar o visual. Tá ok? Eu, particularmente, não altero o visual, mas tem gente que gosta de alterar. Se você gosta ali do lado do design gráfico, pode alterar. Você fica à vontade. Voltando aqui, a gente tem esse menu que ele está organizado no formato cascata, tá bom? Aí você tem aqui, ó, o editar. Eu quero que vocês observem bem esses menus, porque eu já vou já trocar a janela e vocês vão ver a diferença de um para o outro. Então, tenho aqui, ó, o editar, o ver, o inserir, o formatar, o dados, o ferramentas, extensões e o ajuda, tá certo? A gente usa sempre o menu antes do arquivo até extensões. Essa questão desses menus, dos recursos que estão guardados nesses menus, vai depender muito se você é um usuário avançado ou se você é um usuário iniciante. Por exemplo, extensões, que eu estou passando aqui o mouse, a gente não vai precisar dele nas nossas aulas, porque ele já se torna um pouquinho mais avançado e a gente não faz necessidade disso para os cálculos. Aí aqui ele tem as ferramentas. Cuidado com esse daqui, ó. Isso aqui às vezes é uma pegadinha, ortografia, tá certo? Porque às vezes o dicionário que a ferramenta está utilizando online ou offline ele não é atualizado, tá certo? Às vezes ele é um dicionário desatualizado. Então, você foca ali, e se você digitar alguma coisa errada, tiver dúvida, faz uma pesquisa no Google, usa o dicionário do celular, um dicionário online e tira essas dúvidas, tá bom? Aí voltando aqui de novo, ó, você tem todas essas opções, formato cascata, e toda vez que você vê uma seta, é um submenu, tá bom? Ele também tem aqui essa questão de banco de dados. Não fica preocupado com um banco de dados, não, porque a gente não vai entrar nessa questão, isso aqui seria um pouquinho mais avançado, e nós teremos, se Deus quiser, a oportunidade de fazermos cursos mais avançados e vocês vão entender a questão de banco de dados, tá bom? Aprendeu, se você aprender as fórmulas e as funções básicas que vão ser passadas aqui, você já ganhou o jogo, tá certo? Você zerou o game. Aí vem aqui do lado, também tem o conteúdo, ó, novas informações, são novos submenus e pronto. E agora a gente vem aqui, ó. Essa barra é de atalhos, tá bom? São atalhos geralmente das principais funções. Vou só tirar aqui, pronto. Aqui são atalhos das principais funções do Excel. Do Excel e tanto do Google Planilhas. Se você entende um pouco mais, você já vai entender que algumas funções você não precisa vir no menu e clicar em cima dela. Você tem duas maneiras de atalho. Tanto você tem um atalho da combinação do teclado, Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl X, Ctrl V, tá certo? E você também tem aqui os botões. São os botões mais frequentes. O Excel, como eu sempre digo, ele não é um programa
para digitação de textos, ele é um programa para digitação de dados. Então, ele fica organizado em colunas e linhas. Cada coluna e cada linha no Excel e no Google Planilhas, nós vamos chamar de célula, tá certo? Então, por exemplo, eu vou clicar nessa daqui e toda célula ela tem um nome, ela precisa ser identificada, porque quando a gente for, nós formos realmente praticar os exercícios de função ou de operação simples, nós vamos dar para o Excel, depois da igualdade, a informação da célula. Então, por exemplo, essa célula aqui, eu estou na coluna D e estou na linha 3. Então, se eu estou nesse cruzamento, nós vamos chamar esta célula aqui de D3. Você está vendo bem aqui, ó, aqui no cantinho. É um encontro que nós chamamos de D3. Então, aqui eu vou clicar de forma alternada. Aí ele já mostrou, ó, o F4. Você utiliza, até tinha mapas antigamente que eles utilizavam isso daqui. É o encontro das linhas para você saber o ponto certo de localização. Então, vou aqui numa bem aleatória, ó. É 12. Tanto você vai identificar pela letra e pelo número da linha. Sempre vai ser coluna com linha. E se você não conseguir compreender qual é a linha, qual é o nome da célula que você está clicando, você clica nela e olha aqui do canto, tá ok? Então, a gente entende a partir disso daqui as noções básicas da ferramenta. Compreenderam, pessoal? A nossa ferramenta básica aqui? Só colocar aqui o sinalzinho de joia. Ok. Pois. A gente tem também o nosso próprio Excel, tá certo? Que é uma ferramenta que a gente utiliza nativa no nosso computador. Essa ferramenta nativa que está ali no computador, né, não é nem tão nativa, né, na verdade, porque a gente acaba comprando ela, ou ela vem junto com o nosso pacote de software. Ela tem a mesma função, tá certo, pessoal? Ela tem a mesma função. E você pode utilizá-la para fazer todos os mesmos exercícios básicos. Você consegue fazer todos os exercícios básicos de operações. As principais operações dentro do Excel, deixa eu só voltar aqui só para fazer um compartilhamento. Eu vou mostrar aqui só para você ter uma noção básica dela. Vocês estão vendo aqui agora a janela do Excel, pessoal? Show. Se você observar, a janela do Excel, a partir da colunas e linhas, ela é semelhante lá do Google Planilhas. Então, você tem a ordem alfabética e você tem a ordem numérica, tá certo? Ordem alfabética e ordem numérica. Em cima, era o que eu queria mostrar a vocês, a diferença do menu. Por mais que os nomes sejam semelhantes, o formato que ele aparece é diferente, ó. Eu tenho aqui o página inicial, que corresponde a, aos dois primeiros menus lá do Google Planilhas. Eu tenho aqui também o arquivo, vou clicar nele, ó, aí você vai ver que ele
Tem toda uma sequência aqui. Ele mostra o histórico e eu tenho as opções de salvar. Você vai observar que realmente o Google Planilhas e o Excel têm uma diferença drástica, não só no visual, mas também na quantidade de ferramentas. Então, vocês podem sim observar isso daqui, ó. Tá aqui a diferença, ó. A questão de onde eu vou salvar o arquivo, como eu vou salvar, se eu preciso exportar, os principais lugares que eu posso abrir ou enviar o meu arquivo, e eu tenho aqui um resumo de todos os arquivos feitos recentemente. Isso acaba sendo bem interessante. No página inicial, eu tenho os menus aqui, ó, em formato de botões coloridos, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui eu tenho mais funções. Se você observar, quando eu abri o menu no formato cascata, ali numa lista, e quando eu vim para cá, para a versão do Excel, eu tenho um formato de menu suspenso. Eles chamam isso aqui de menu suspenso. Ao invés de lista cascata, eu tenho aqui esse menu suspenso. Aí eu vou ter aqui os próximos botões. Aí você vê que é só clicar na palavra, ele altera os botões aqui na lista suspensa. Eu venho para o campo inserir. Aí uma curiosidade seguinte, para quem usa Word, Excel, PowerPoint, muitos desses menus têm o mesmo nome, as mesmas palavras, porém vai ter uma diferença de botões. Se eu estou no inserir do Excel, ele é diferente em termos de botões e funções do Word e do PowerPoint, porque aqui ele está focado muito na questão dos gráficos. Se você ver aqui, ó, ele foca muito em expandir os gráficos, os minis gráficos e a parte de filtros e hiperlink. E tem também a questão que está lá no Word, está no PowerPoint também, imagem. O Excel não fica muito legal de você estar inserindo imagem, mas você tem essa opção de inserir imagem, você tem a opção de inserir formas, tá certo? Como eu disse, o Excel não é para digitar nem é para desenhar. Ele é para fazermos cálculos, inserirmos dados. Mas, vez ou outra, a gente tem algumas pessoas bem criativas, elas conseguem mesclar dados, gráficos, imagens e formas. E fica um trabalho visualmente bem mais bacana. Mas depende muito de você, tá certo? É uma questão mais bem pessoal sua. Aqui o layout da página seria para me configurar a aparência da minha página. Eu nunca recomendo mexer nessas alterações, porque se você tiver uma impressora conectada, tá bem aqui, ó, área de impressão, ele já vai salvar num padrão que a tua impressora vai ler. Quando você altera o formato da página, as margens da página, a impressora ela vai ter dificuldade de imprimir naquilo que possivelmente você estava imaginando, porque as nossas impressoras são programadas para o tamanho A4, as impressoras caseiras. Aí, quando você altera as margens, às vezes a impressora não consegue imprimir, porque passou do limite que ela suporta. Aí, às vezes, ela divide em duas folhas, ou então, às vezes, dá erro, acaba não imprimindo. Então, quando você salva também, você alterou as margens, alterou o tamanho. Não é questão de você ter medo de mexer, mas é questão de você saber o que você está fazendo. E você vai para uma apresentação, salvou com informações alteradas, você precisa adaptar numa apresentação, tá certo? Então, eu tenho aqui o fórmulas, você pode se debruçar nisso daqui. Existem livros e mais livros que falam sobre as múltiplas fórmulas do Excel. Você pode brincar. Quem gosta de matemática, que quer brincar aqui, tá certo? Você consegue, se divertir com fórmulas matemáticas. Tem alguém aqui que gosta de matemática, pessoal? Quem gosta aí, coloca aí aquele sinalzinho de like de vocês. Pronto, João Batista, o Isaac. Samir Mendes. Pronto, a galera que gosta de matemática, vocês podem, eu deixo até essa dica, vocês podem procurar alguns livros, e existem vários livros PDF que vocês voltados para matemática no Excel. É uma maneira de você ampliar o seu raciocínio, suas habilidades. É um conhecimento mais avançado. Voltando aqui, até uma explicação interessante com relação ao Excel.
O Excel ele dá para fazer o que a gente chama de VBA e dá também para a gente fazer dashboard. Eu vou pegar aqui uma janela, deixa eu ver aqui, só abrir aqui uma nova janela para vocês. Eu vou compartilhar, que seria uma dashboard para vocês verem. Deixa eu pegar aqui só uma imagem. Já tenho aqui a imagem para que vocês possam ver. Pronto, ó. Isso daqui que vocês estão vendo agora, pessoal, é uma dashboard. Ela pode ser feita através do Excel, tá certo? Isso aqui é um conhecimento um pouquinho mais avançado. Existem outros programas também, tá certo? Que podem ser utilizados para fazer essa criação. Nós temos o chamado Power BI, que é um programa que a Microsoft lançou, que ele é uma, vamos dizer assim, mais do que um Excel da vida. Ele é uma versão muito mais avançada de tratamento de dados, tá bom? Aí, alguém já tinha visto essas dashboards aqui? Nosso colega Adegildo, o Isaac. Pronto, essa galera, vocês que já viram, vocês sabem que isso aqui é um visual mais interessante. A base da construção é lá no Excel, tá certo? A base da construção é no Excel. Você consegue realmente avançar através dessa construção que você faz aqui no Excel. Vocês estão vendo aí que eles estão colocando, ó, pacote dashboard Excel. Quando a gente não constrói, a gente também consegue comprar, tá beleza? Depende muito da sua necessidade. Existem sites que você consegue baixar muitas planilhas de forma gratuita, tá bom? Aqui, por exemplo, tem um pack de 15.000 planilhas prontas do Excel. Aí você já tem um pack, planilhas, dashboards e por aí se vai, tá certo? O Excel é uma ferramenta que você consegue utilizar para muitas coisas, pessoal. Você consegue utilizar o Excel para quase que infinitos modelos de cálculo. Aí eu vou deixar um alerta aqui no final. Aqui, ó, eu tenho dados, tá certo? Voltando aqui para dentro do Excel, eu tenho opções de dados, o campo revisão, é mais uma revisão ortográfica. Não confie na revisão ortográfica do Excel nem do Word, porque eles não são atualizados no dicionário português brasileiro. Ele comete vários erros. O ChatGPT é mais atualizado do que ele. Nós temos aqui o campo exibição, praticamente nós não usamos. E a gente tem isso aqui, ó, macros. Isso aqui já foi problema. Quando você cria um arquivo com macro, tá certo? Você adiciona macros. Durante um bom tempo, os arquivos que tinham macros, eles eram arquivos contaminados por vírus. Digamos que você receba um arquivo de algum colega ou de alguma pessoa para trabalhar no Google, para trabalhar no Excel com uma planilha. E essa planilha, quando você vai abrir, ele avisa: arquivo contém macros. Aí, geralmente, esses macros, durante muito tempo, eles viam contaminados, porque eram hackers que faziam planilhas. Aí vocês viram ali há pouco tempo um pack de planilhas. Então, às vezes, esses packs, eles têm macros, e os macros, eles acabam sendo uma porta para vírus. Se você for um usuário bem avançado no Excel, nós conseguimos construir arquivos no formato VBA, tá certo? O arquivo no formato VBA é aquele arquivo que ele pode ser uma porta para vírus, tá bom? Esses arquivos VBA, que são configurações mais avançadas do Excel, é para usuários mais avançados, para apaixonados por dados. Você descobre que você consegue criar um vírus e, infelizmente, contaminar o computador de uma outra pessoa através de um arquivo VBA ou de um arquivo macro, mas aí você precisaria ser um pouquinho de hacker da vida, tá bom? Então, assim, pessoal, esse aqui é o Excel.
Nós vamos focar nos cálculos básicos a partir da próxima aula, tá bom? Eu vou só alterar aqui uma informação para vocês. Quero só carregar aqui uma informação e perguntar se vocês vão estar vendo isso aqui bem direitinho. Pronto, pessoal, eu estou aqui na área de membros. Vocês estão vendo aqui, ó, que é a área de membros, curso. Beleza. Essa área de membros aqui, nós vamos utilizá-la bastante, tá bom? Assim, aqui embaixo existe o resumo do curso, tá certo? Você vai clicar aqui e ele tem um resumo, que seria o resumo dos módulos. E vai ser criado aqui do lado, aqui em cima, dentro da introdução, eu vou deixar aqui na introdução, o link de todas as aulas, tá certo? Então, toda aula que vocês forem ter, ela vai estar aqui dentro dele. Embaixo sempre vai ser esse menu de resumo dos conteúdos e o link da aula gravada que vocês vão receber vai estar aqui. A atividade, vocês vão receber a atividade no formato tanto PDF, quanto vocês vão receber a atividade no formato já do Excel para abrir no celular de vocês. Então, na aula de amanhã, ela vai ser uma aula possivelmente gravada, com todas as instruções já prontas e vocês vão realizar o exercício, tá certo? Eu estou só fazendo um alinhamento porque o coordenador local vai trazer uma saudação para vocês, vai fazer uma chamada e eu vou participar dessa chamada com vocês. Então, vocês vão ter a aula e eu sempre vou colocar aqui para vocês, tá bom? O arquivo das nossas aulas, perdão. Aqui na introdução mesmo. O arquivo da aula. E eu solto ele no grupo. Sempre eu solto o link. Vocês vão precisar sempre responder a frequência. Pode ser que a frequência tenha uma palavra-chave, tá bom? Para confirmar a presença. A presença de vocês é confirmada de forma dupla. Tanto você participa da aula ao vivo, quanto você participa na execução da atividade. Porque tem alunos que não vão participar da aula ao vivo, mas ele vai participar da execução da atividade e a presença conta, tá bom? Aí eu vou confirmar com vocês depois a questão só do nome completo, alguns dados que eu preciso, porque aqui no Academy o nome de vocês aparece separado e a gente, quando manda para confecção do certificado, a gente precisa confirmar esses nomes. Mas no decorrer do curso eu pego tudo com vocês, tá bom? Pessoal, alguma dúvida ou pergunta? Oi, Antônio, pode falar? Fala, Raimundo. Bom dia, meu irmão. Bom Cara, dia. é porque eu queria saber se mais na frente a gente vai utilizar a função do script no Google Sheets ou a gente vai usar mais o Excel mesmo. Só o Excel, a gente não chega nessa função de script. Tá ok, tá ok. Beleza. Ok, valeu. Mais alguém, pessoal? Pronto. As aulas gravadas, elas vão ser colocadas ali na introdução do Excel, tá certo? Elas ficam ali. Pessoal, eu estou encerrando aqui a chamada e eu vou ficar no grupo, tá bom? Eu vou ficar no grupo, que qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, a gente se comunica lá. Pessoal, obrigado por terem participado. Até a nossa próxima aula amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Vou só fazer o print aqui.